Como fazer uma planilha de controle de produção aqui no Excel que você ainda consegue ter várias análises legais de OEE, que na verdade é a eficiência global do equipamento. A gente tem aqui as listas que nos ajudam bastante na hora de fazer o cadastro. Temos aqui os lançamentos, temos várias fórmulas interessantes como tempo rodando, disponibilidade, performance, qualidade, OEE, mês, etc. Então, pessoal, essa planilha ficou bem completa. Vou te mostrar de forma 100% gratuita como que você pode fazer também junto comigo essa planilha aqui. Porém, se você quiser baixar a planilha, já quer utilizar, também vou estar deixando a planilha na descrição para você adquirir, se você quiser. Mas você também pode fazer a planilha junto comigo, passo a passo e do zero. Vamos lá então, sem muita enrolação, fazer essa planilha aqui. E o legal é que ao decorrer do vídeo, você vai entendendo como usar a planilha, como que a gente vai fazendo, e até mesmo você consegue ir adaptando a planilha para a sua necessidade. Mas deixa eu só te dar uma geral do que a gente vai fazer nessa planilha. A planilha basicamente tem 3 abas, listas, lançamentos e análises. Em análises é onde você consegue ver um monte de análise legal, de forma bem interativa, dinâmica e automática. Aqui eu consigo ver ó, as máquinas, a média de eficiência, o valor mínimo e o valor máximo para cada máquina. Consigo filtrar por mês. Posso selecionar tudo também se eu quiser. E ali embaixo tem um gráfico para ficar algo mais visual. Aqui do lado eu também tenho as máquinas, porém o tempo de parada por máquina. Assim eu consigo ver a máquina que mais teve parada e a máquina que menos teve parada. E aqui na direita eu consigo ver os motivos das paradas, organizando do maior para o menor, em fato de ocorrência. Quantas vezes aconteceu cada tipo de parada. Aqui nos lançamentos é onde eu vou lançando, clicando e selecionando, bem intuitivo, para fazer o registro aqui da produção. E tem bastante fórmula também, tá, pessoal? Então tá bem automatizado. Não fica preocupado, nossa, olha o tanto de coisa que eu vou ter que inserir. Não precisa, porque tem bastante fórmula aqui mesmo que a gente vai fazer para automatizar bem a planilha. E aqui nas listas é onde você vai fazer os cadastros das máquinas, turnos, produto, ciclo ideal de cada produto e os motivos das paradas, porque assim você consegue ter, na hora de fazer o lançamento, uma lista que você só clica e seleciona a opção que você precisa. Então vamos lá agora começar a fazer essa planilha aqui. Vamos começar a nossa planilha de produção aqui no Excel, clicando na primeira linha da planilha, de modo a selecionar a linha inteira. Porque aqui eu vou querer fazer um cabeçalho personalizado. Página inicial, caixinha de cores, e vou pegar, pessoal, uma corzinha amarela. Mas você pode usar a cor que você quiser, só estou dando exemplos e sugestões. Agora eu vou clicar na linha 2, para poder selecionar também toda a linha 2, página inicial, clico na caixinha de cor e vou pegar aqui um amarelo um pouco mais forte. Agora, na primeira célula, eu vou escrever o título dessa aba específica, que nesse caso vai ser as listas. As listas vão nos ajudar muito na hora que a gente for fazer o registro de cada produção. Porque imagina só, toda hora você tem a mesma máquina, o mesmo produto, o mesmo turno, e aí você tem que ficar escrevendo de novo a mesma coisa toda hora. Então não precisa fazer isso. Vamos criar aqui no Excel algumas listas para que dessa forma você consiga ganhar tempo na hora que você for fazer o cadastro, os registros, os lançamentos. Na linha 1, eu vou clicar divisão 1 com 2 e arrastar para baixo para poder aumentar bastante o tamanho da primeira linha. Agora aqui na setinha para cima, eu vou, nessa letra A, eu vou clicar para aumentar bastante o nome ali do título, listas. E se você quiser, na caixinha de cor da fonte, você pode inclusive mudar a cor da fonte. Vou colocar aqui um amarelo um pouco mais forte. E vou deixar dessa forma, pessoal. Então aqui está o cabeçalho da primeira aba que eu fiz. Mas essa minha primeira aba é referente apenas às listas. Eu vou precisar de mais 2 abas. Uma para fazer os lançamentos e outra para fazer as análises. Então já deixa eu aproveitar e clicar com o botão direito aqui em cima dessa lista 1 e renomear e vou chamar de listas. Enter. Agora eu vou aproveitar, clicar nesse botãozinho de mais para adicionar uma segunda planilha. Botão direito, renomear e vou chamar de lançamentos. Enter. E mais uma vez eu clico aqui no botãozinho de mais, botão direito, renomear. E agora a gente vai ter as análises. Enter. Bom, listas, o cabeçalho já está feito. Mas em lançamentos e análises, não está feito. Então vamos fazer esse cabeçalho também, porém, eu não vou fazer do zero. Eu vou aproveitar o cabeçalho que eu fiz, clica na linha 1 e 2, clica e arrasta para baixo. Ó. Agora você pode usar no seu teclado a tecla Ctrl C para copiar e depois a gente usa o Ctrl V para colar. Copia, Ctrl C, vem na próxima aba, clica na primeira linha, Ctrl V. Agora você vai na última aba, clica na primeira linha e cola aqui também. Bom, só tem que lembrar de mudar o nome, né? Análises. Eu vou clicar aqui em cima e vou chamar do nome correto. Análises. Enter. E lançamentos, eu clico aqui em cima e escrevo lançamentos. Enter. Então é isso, já fizemos pelo menos o cabeçalho de todas as abas.
Agora, voltando aqui em lista, vamos fazer as listas que vamos utilizar. Vamos lá, então, na célula B4, eu vou digitar o título da minha primeira lista, que vai ser máquinas. Aí depois eu posso pular uma coluna e na próxima vou colocar turnos e pulo mais uma coluna e coloco produtos e ciclo ideal. Bom, o que será que a gente vai preencher em cada uma dessas listas? Em máquinas, pessoal, eu acho muito interessante você colocar o nome da máquina. O nome que faz sentido para você, seja o código, seja uma descrição, o apelido da máquina, enfim, o nome da máquina, para você saber, quando você olhar esse nome, você saber que máquina que é. Então, na divisão de B com C, eu clico, seguro e arrasto para a direita, para aumentar um pouco o tamanho dessa lista. Então, digamos que a primeira máquina que eu tenho é a máquina A-2. Pode ser qualquer outro nome, eu só estou dando exemplo. Aí depois eu tenho uma outra máquina, que é a 1, 2, 3, e tem também a máquina BA, e tem, vamos colocar aqui uma MAC 1-.4.1. Enfim, são as máquinas que eu uso aqui na empresa. Agora que finalizamos essas máquinas, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa lista, posso selecionar até um pouco mais, ó, um pouco para baixo, porque dessa forma eu tenho um espaço para poder no futuro colocar mais máquinas. Página inicial, clico nas bordas, todas as bordas, e agora no título eu coloco aqui um efeito diferente, pinto aqui também o fundo, e pronto, pessoal, basicamente já finalizamos as listinhas. É só para você ter uma área visual e saber aonde começa e onde termina a lista dessas máquinas que você tem. Turnos. O turno são os períodos que cada máquina atua. Geralmente tem um período de manhã, tem um período tarde e o período noite. Ah, mas aqui na empresa, professor, tem outros tipos de turno. Não tem problema, você digita os turnos que faz sentido para você. Eu vou selecionar aqui essas opções, colocar bordas e fazer a formatação igual eu mostrei antes. Agora, pessoal, vamos lá para produto e ciclo ideal. A coluna do produto eu vou aumentar bastante e ciclo ideal um pouquinho. Já seleciono essas duas coisas, coloco borda e já pinto aqui na formatação correta. Produto, você vai colocar os produtos que são produzidos ali por cada máquina, né? Então aqui nesse caso, eu vou inventar alguns produtos, tá bom? Item A, aí tem o item B, item C, aí tem um produto 1, produto 2 e produto 3. E pode ser outras coisas também, né? Peça, ABC, peça, 321, peça, 111. Enfim, você coloca de fato aí os produtos reais. Aí você pode selecionar todos esses produtos e a coluna do lado. Lembrando que eu não sei a quantidade de produtos que você precisa, porque pode ser que você tenha só 10 produtos, ou pode ser que você tenha 10.000. E isso não faz diferença, tá? Por quê? O que você vai fazer? Você vai colocar os produtos que você usa aqui. E seleciona, tá bom, pessoal? Deixa um espacinho, deixa aqui uma sobra para que você possa, no futuro, cadastrar mais produtos. Coloca bordas. E o que é o ciclo ideal? O ciclo ideal você vai colocar em minutos, assim como todo o restante da planilha. Se você coloca o ciclo ideal em minutos, eu acho muito interessante você conversar na planilha e ter tudo em minutos. Minuto é igual a minuto e assim vai. Se você usou minutos aqui, na outra parte da planilha você usa minutos também. Não vai misturar unidade de medida, porque depois pode dar dor de cabeça. O item A, o tempo, o ciclo ideal dele, são 65 minutos. Ah, professor, não é mais fácil colocar 1 hora e 5 minutos? Depende, pessoal, depende do que você precisa. Sim, você pode usar horas, mas como eu falei, eu vou usar minutos. Então, eu vou usar minuto na planilha inteira. Se você começar a usar hora, usa a hora na planilha inteira. Eu acho mais fácil trabalhar com minuto, mas é um número menor que você consegue ter mais precisão, é mais preciso que horas, tudo bem? Item B, eu vou colocar que são 25 minutos, o item C é 12, produto 1, 10, aqui é tudo 10, depois as peças é tudo 47 minutos, o ciclo ideal. Lembrando que o ciclo ideal, é o mundo da expectativa. Não necessariamente isso daqui vai acontecer, tá bom? Mas é o ideal. Depois a gente vai usar esse ciclo ideal para ver se de fato a máquina, o turno, está conseguindo produzir o produto nesse ciclo. Se está atrasando, se está indo antes, depois e assim vai. Se você quiser, nesse caso aqui específico, pessoal, da lista, você pode selecionar a coluna B, C, D, E, até a G, onde você fez essas listas, página inicial, e dar uma centralizada no alinhamento, porque assim fica mais organizado as informações. Finalizamos as listas, então é isso. Agora, com as listas prontas, podemos ir para a próxima parte da planilha, que é o lançamentos. Agora é onde a gente vai registrar tudo que está acontecendo de produção, tudo que foi produzido, a máquina, o turno e etc. E essas listas que fizemos vão ser muito importantes, porque vai nos ajudar muito a ganhar tempo. Vamos começar com as seguintes informações. Data,
que é algo muito importante, que é onde a gente vai fazer o registro da data. Já vamos começar fazendo, né? Então, 1/1 de 2027 teve aqui uma produção. Se você quiser na divisão de A com B, você pode até clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar o tamanho dessa coluna. E, pessoal, nessa coluna, o que eu fiz? Foi automático uma fórmula ou fui eu que digitei a data? Eu que digitei, certo? Então, vou escrever aqui em cima, inserir, porque assim eu não esqueço que eu tenho que digitar essa informação. E se você quiser, dá até para diminuir um pouquinho o tamanho da letra, dar uma centralizada nela, colocar aqui uma corzinha diferente. Enfim, você pode brincar um pouquinho aí. Bom, então é isso. Inserir. Na próxima coluna, eu gostaria de ter a máquina relacionada a essa produção. E a máquina, pessoal, imagina só, eu vou ter que ficar cadastrando, lembrando o nome da máquina? Não, eu já fiz isso lá nas listas. Então vamos trazer essas listas aqui para dentro. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em dados e então eu venho em validação de dados. Ao invés de usar qualquer valor, eu utilizo lista, clico na setinha para cima e venho na primeira aba chamada listas e seleciono todas as máquinas que eu cadastrei. Setinha para baixo e clico no OK. Pronto. Agora toda vez que eu clicar aqui na máquina, eu consigo escolher facilmente a máquina que eu preciso. E mais uma vez, essa é uma célula que eu vou inserir as informações. Na próxima coluna, pessoal, eu posso colocar o turno. Qual que é o turno de produção? E aqui também vai ser inserir. E vamos usar uma lista, que foi a lista que já cadastramos. Dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, setinha para cima, venho na primeira aba chamada listas e seleciono aqui os turnos. Setinha para baixo e clico no OK. Lembrando, pessoal, que o objetivo de ficar fazendo essas listas é para nos ajudar a ganhar tempo na hora que a gente for fazer o preenchimento. Então pronto. Dia 1/1 de 2027, máquina A-2, turno tarde. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Agora, na próxima coluna, eu vou colocar a informação de produto. E aqui, mais uma vez, podemos usar uma lista. Então, vamos em dados, validação de dados. Qualquer valor troco para lista, setinha para cima. E venho aqui nas listas e seleciono os produtos que eu cadastrei, até o final. Setinha para baixo e clico no OK. Agora sim, fica bem fácil. Eu clico no produto e já posso selecionar o produto relacionado com a máquina, com o turno, enfim. É o produto que está sendo produzido nesse lançamento que eu estou registrando. Só que tem um detalhe agora, pessoal. Cada produto, colocamos lá o ciclo ideal desse produto, certo? Então tem uma coisa aqui. Essa peça, mesmo que a máquina ela demore mais tempo ou menos para fazer o produto, nós temos que retornar esse ciclo ideal, que é algo interessante de se fazer, para que a gente possa saber qual que seria o ciclo ideal. Então aqui eu vou colocar, primeiro, vamos lá, quantidade que está sendo produzida, né? Porque fica mais fácil. Então, quantidade produzida. Enter. Que aqui também vai ser inserir, certo? Você vai ter que digitar a quantidade produzida. Nesse caso, está sendo produzido 150 peças. Só que, dessas 150 peças, pode ser que tenha perda e etc, né? Mas daqui a pouquinho a gente entra nesse detalhe. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? 150 peças. Então, eu já consigo saber qual que é o ciclo ideal, ou seja, a peça 321, o ciclo ideal dela é 47 minutos. Porém, eu estou produzindo 150 peças. Então, quantos minutos vão ser? Tem que multiplicar essas duas coisas. Mas primeiro, eu tenho que retornar a peça 321, o tempo ideal dela aqui. Como que eu faço isso? Eu posso usar no Excel uma fórmula de busca para fazer essa correspondência do produto com o ciclo ideal. PROC-V igual PROC-V. Primeira fórmula, né? Se eu não me engano, que a gente está usando. É muito importante você digitar o igual para o Excel entender que é uma fórmula. E aí você digita PROC-V, vai aparecer essa listinha para você e você clica duas vezes 2 para selecionar a fórmula. Primeira coisa, valor procurado. Eu procuro, pessoal, a peça 321, ponto e vírgula, lá na nossa lista, que está aqui, ó. Listas. E então vou selecionar coluna F e coluna G. Clico e arrasto. Ponto e vírgula. Agora, se você quiser clicar aqui na barra de fórmulas, fica mais fácil. Número da coluna. Bom, selecionamos a primeira e a segunda coluna. Então, 1 e 2. Eu quero retornar a coluna 2, porque é onde eu tenho o ciclo ideal. Então, eu coloco 2, ponto e vírgula, e agora, correspondência exata ou aproximada? Correspondência exata. Por quê? Porque eu quero retornar exatamente o produto que eu procuro. Ah, mas o que quer dizer correspondência aproximada? Digamos que você esteja buscando pelo produto abacaxi. Só que abacaxi não é nenhum produto que eu tenho cadastrado. Não existe abacaxi aqui. Pois é. Se não existe, não é para retornar nada. Porém, se você usar correspondência aproximada, o Excel ele vai retornar alguma coisa.
Ele vai dar a cabeça dele e falar assim, ah, abacaxi não tem, então vou pegar esse daqui, ó, que está mais próximo. Você quer que isso aconteça? Eu não quero. Então é por isso que eu uso correspondência exata. Eu quero exatamente o que eu procuro. 2 cliques, 1, 2, Enter. Pronto. 47, porém, 47, pessoal, é o tempo de uma peça. E aqui a gente está fazendo 150. Eu sei que ficou aqui um tempo bem alto, né? 47, enfim. Tá bem alto, mas não tem problema. Vou deixar assim mesmo. Depois você usa a planilha de modo real, né? Com os números reais. O que eu vou fazer? Abre a fórmula, 1, 2. Lá no final, coloca asterisco para a gente multiplicar pela quantidade produzida. Enter. Pronto, ó. 7.050 minutos. Esse é o ciclo ideal. E aqui é o quê? É fórmula, né? E o legal, pessoal, quando você troca o produto, olha o que acontece lá com o ciclo ideal. Ele automaticamente altera para você. Então já está totalmente funcional. É uma fórmula? Então vamos escrever aqui, ó. Fórmula. E colocar a letra de vermelho. Agora, na próxima coluna, pessoal, já temos a quantidade produzida, o ciclo ideal, mais uma coluna para a gente inserir informação. E agora pode ser o tempo programado, de fato, o tempo total, tempo de produção, tempo, produção. E tem que usar minutos. Por quê? Porque eu estou usando minutos, então eu vou seguir o padrão de minutos. Nesse caso, o tempo de produção acabou sendo 8.000 minutos. Posso aumentar um pouquinho essa coluna? E desse tempo de produção de 8.000 minutos, por que foram 8.000 minutos? Porque teve tempo de parada, teve um monte de coisa, né? Então, ó, tempo de parada. O tempo de parada aqui nesse caso, pessoal, foi 950. 950. Eu acho que é isso, né, que dá a diferença. Enfim. Lembrando que eu estou fazendo isso daqui de cabeça, né? Porém, você não vai precisar fazer de cabeça, porque você vai ter a máquina real aí para anotar as informações, né? Então, eu estou preenchendo aqui para você ver como é que vai ficar no final das contas, né? Tempo de parada eu que insiro também, né? Então, copio e colo um inserir em cima da coluna tempo de parada também. Agora que fizemos o tempo de parada, já temos a quantidade produzida, talvez a gente possa ter agora a quantidade de refúgio e a quantidade boa. Quantidade de refúgio são as peças que não serão usadas, que não são boas. Aqui nesse caso, pessoal, foram 15 peças. Então a quantidade boa vai ser o quê? Uma fórmula que vai fazer igual, sempre uso o igual para o Excel entender que é uma fórmula. Eu vou pegar a quantidade produzida menos a quantidade de refúgio. Por quê? Porque a diferença do que foi produzido, porque daquilo que está em refúgio, que é ruim, sobra o que é bom. Enter. Quantidade de refúgio é inserir e quantidade boa é fórmula. Então vamos colocar aqui a fórmula. Vou aumentar também um pouco o tamanho dessas duas colunas. Agora já temos bastante informação na nossa planilha. Já está quase finalizando, tá? Tem bastante coluna que a gente vai colocar ainda, mas é fórmula. Então você não vai precisar ficar preenchendo de forma manual. O que eu vou colocar agora, pessoal? O motivo da parada. Por quê? Muitas vezes uma máquina, sim, ela pode trabalhar sem parar. Fica lá trabalhando tranquilo. Porém, e se ela tiver uma parada? Teve uma perda de energia, ou se teve que fazer um setup, uma configuração na máquina, pode acontecer. E ao invés de eu ficar toda hora escrevendo aqui os motivos da parada, até porque pode ser que tenha motivos repetitivos, eu vou voltar aqui nas listas e criar também uma lista escrita motivos de parada, porque a gente ganha tempo, né, no longo prazo. Motivos de paradas. Enter. E eu vou colocar aqui setup, que é a primeira coisa, perda de energia, quebra de componente, troca de rolamento, etc, etc. Então tem vários tipos de parada. Parada 1, vou colocar aqui parada 2 e depois aqui eu coloco parada 3. Enfim, você vai colocar aí as paradas que de fato acontecem, né? Seleciona aqui bastante, venho em todas as bordas, centralizo as informações e o título eu coloco no mesmo padrão que já estávamos utilizando. Agora, voltando nos lançamentos, eu posso transformar esse motivo de parada numa lista, usando dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, clico na setinha para cima, venho em listas, e então seleciono os motivos de paradas que eu cadastrei, setinha para baixo e ok. Agora sim, ficou bem legal de selecionar. Então, digamos que aqui teve uma parada por setup, né? E o tempo de parada foi um tempo bem alto, né? Mas enfim, né, pessoal? Como eu falei, isso aqui são números fictícios. Na hora que você estiver montando, pode ser que fique números mais reais. Vou pegar esse inserir e colocar também em cima do motivo da parada, porque aqui não é fórmula.
E sim, a gente tem que escolher o motivo da parada, caso tenha tido, né, algum motivo. Agora a gente vai fazer só fórmula, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, tempo rodando. Depois a gente vai ter disponibilidade. Vamos ter a performance. Vamos ter a qualidade e por fim OEE. Tudo isso aqui é fórmula, tá, pessoal? Tudo é fórmula até o final. Bom, o tempo rodando, como é que a gente vai fazer essa fórmula? Vai ser igual o tempo programado menos o tempo de parada. Então é o tempo programado de produção menos o tempo de parada. Enter. Que aí vai ficar o tempo rodando de fato, quanto tempo que ficou rodando, né? Disponibilidade. Eu vou fazer a fórmula que vai ser igual tempo rodando dividido pelo tempo programado, que é aqui, ó, tempo de produção. Enter. E uma coisa importante, pessoal, essas fórmulas que eu estou fazendo são fórmulas que eu acho que são muito importantes, mas você não precisa fazer igual eu estou fazendo. É apenas sugestão, exemplo de utilização. Você pode adaptar, fazer a fórmula conforme a sua necessidade ou a necessidade da sua empresa, não tem problema nenhum. Estou dando só exemplos de como fazer uma planilha no Excel. Se você vê que alguma fórmula, professor, isso não se encaixa muito bem na minha empresa, na realidade aqui desse equipamento. Tudo bem, faz uma adaptação. Eu estou te mostrando como fazer a planilha, para você mesmo poder fazer a planilha conforme você acha que faz sentido. E essa disponibilidade eu vou deixar com 2 casas decimais apenas. Então eu venho em página inicial e diminuo as casas decimais, de modo a deixar só 2. Pronto. Performance, eu vou fazer, pessoal, igual o abre parênteses, tá bom? Vamos lá, abrir parênteses. Vou pegar o ciclo ideal, que está aqui, ó, ciclo ideal, e vou multiplicar pela quantidade produzida, mas nem precisa, né? Eu até fiz as anotações aqui no meu papel para eu não esquecer, né? Para fazer tudo certinho. Ciclo ideal, quantidade produzida, não precisa. Ciclo ideal já é isso mesmo. Então, esquece. Peraí. Vamos apertar aqui um ESC. Aperta o ESC. Performance, corta ela. ESC. Pronto. Vamos lá. Igual. Vamos então utilizar o ciclo ideal, que está aqui. Já é o ciclo total, né? E vou fazer a divisão por tempo rodando, que está aqui. Enter. Vamos lá aumentar um pouquinho essas casas decimais. 1, 2. Aqui, ó, para ficar com mais precisão, né? Aqui ficou certinho, né? Porque o tempo rodando bateu perfeitamente com o ciclo ideal. O que, na prática, pode ser que não seja, né? Isso daqui. Lembrando que eu estou preenchendo a planilha de modo fictício, né? Qualidade, desculpa. Qualidade vai ser igual. Eu vou pegar a quantidade boa dividido pela quantidade produzida, que está aqui. Quantidade boa dividido pela quantidade produzida. Enter. Posso aumentar e deixar com 2 casas decimais também. E o OEE agora vai ser uma fórmula igual. Vou pegar a disponibilidade, asterisco, porque eu vou multiplicar pela performance, asterisco mais uma vez, porque eu vou multiplicar pela qualidade. Enter. E nesse caso, pessoal, eu vou deixar com 2 casas decimais também, tá? 2 casas decimais e é isso aí. Eu já vi algumas pessoas que gostam também de usar estes números, disponibilidade, performance, qualidade, OEE, que é a eficiência global do equipamento, em porcentagem. Fica a seu critério, se você prefere ou não, enfim. Tem gente que gosta também de usar como número decimal. Mas aí fica ao seu critério, né? Como eu falei, eu vou colocar em porcentagem, talvez, ou não. Enfim, vou deixar assim. Você faz aí como você achar que fica legal para você. Finalizamos, tá, pessoal? Então aqui está a nossa planilha de lançamentos. Você pode até pensar, nossa, mas é muita coisa para preencher. Não, não é. Porque mais da metade aqui, ó, é tudo fórmula que preenche sozinho para você. Eu vou dar uma melhorada aqui no layout para ficar mais fácil da gente trabalhar na planilha. Uma sugestão é, seleciona toda a planilha, desde o começo até o final. E na borda, na divisão de uma borda com a outra, você clica 2 vezes rapidinho. 1, 2. Porque o Excel ajusta o tamanho das colunas, ó. Aqui a data ficou grande devido ao fato do título, lançamentos, mas a gente volta, não tem problema. Agora eu seleciono tudo que eu fiz, pessoal, até o final, dou uma centralizada, coloco bordas e o que eu acho muito importante de se fazer agora é transformar essas informações numa tabela do Excel de fato. Professor, mas o que a gente fez já não é tabela? Pelo dicionário, talvez seja sim uma tabela, porque está organizado em quadradinhos e tudo mais. Porém, no Excel, não, isso não é tabela pela definição do Excel. Eu vou selecionar toda a minha tabela, primeira e segunda linha, venho aqui em cima em inserir e então tabela. Muito importante você deixar marcado que sim, sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Agora sim, de fato, temos uma tabela no Excel. E o que muda?
Muda que agora temos uma facilidade maior de inserir novas informações, que eu vou te mostrar. Além disso, fica mais fácil de fazer análises, porque a gente pode usar agora a tabela dinâmica, que é uma ferramenta do Excel. Bom, clicando na tabela, pessoal, aqui em cima em design da tabela, você pode já escolher outras cores. Ó. Esse daqui é um benefício, porque você tem cores para poder escolher na sua tabela. Vou deixar uma opção que não fique tão chamativa, um cinza, amarelo. Ah, vou usar esse daqui mesmo, tá bom. Aí eu vou selecionar toda a primeira linha, vou mudar um pouco o layout dela. Página inicial, vou colocar aqui um amarelinho mais escuro. Gostei do jeito que ficou dessa forma. E como é que eu faço agora para inserir novas informações? Você vai fazer o seguinte, ó, tem uma nova data para inserir. Vou colocar aqui, dia 7/1/2027, Enter. Automaticamente, a tabela já vai inserir para você uma nova linha com informações. Então já está feito, ó. Então, sempre que você precisar inserir novas informações, você clica na próxima linha vazia. Ah, então quer dizer que eu tenho que clicar aqui embaixo? Não é para você clicar aí embaixo. É para você clicar na próxima linha vazia. E teve uma outra produção que foi no dia 14/1/2027, Enter. Essa produção anterior foi da máquina BA e aqui foi da máquina 241. Aqui foi o período manhã, aqui foi o período noite. E aí você vai montando, pessoal, vai selecionando aqui, ó, as informações que fazem sentido. Vamos lá já fazer a análise, tá bom? Porém, algo que eu gostaria muito que você fizesse, para que as análises saiam de forma que eu vou mostrar aqui no vídeo, tenta preencher essas informações com pelo menos... Não, você não precisa preencher um monte de linha, só que coloca datas com meses diferentes. Então coloca uma data de janeiro, uma de fevereiro, uma de março e uma de abril. Faz uns 4, 5 lançamentos de meses diferentes, porque isso aqui vai ajudar muito lá na hora da gente fazer a análise, tá bom? A gente vai conseguir dessa forma quebrar as análises por mês, o que é algo muito bom de se fazer. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um pequeno pause no vídeo e vou te mostrar como que fica essa tabela com várias informações preenchidas, antes da gente fazer as análises. A gente vê como é que fica e depois a gente vai lá e faz as análises. Pronto, pessoal, finalizei de preencher a planilha com um monte de informação de produção. Ficou bem interessante, fiz inclusive datas de janeiro, fevereiro, março e abril, para ficar bem completo conforme eu falei para vocês. E agora vamos lá fazer as análises. Porém, para fazer as análises, a gente precisa dessa tabela. Por isso que eu falei que é importante ter uma tabela no Excel. Eu vou clicar em qualquer lugar dentro da tabela, e aqui em cima eu clico no Inserir, e então Tabela Dinâmica. A partir dessa janelinha que aparece na tela, eu vou clicar em Planilha Existente, setinha para cima, e venho aqui em Análises. Agora eu vou clicar, por exemplo, nessa célula. Setinha para baixo e OK. Bom, agora temos uma tabela dinâmica no Excel. E a tabela dinâmica é a ferramenta que nos ajuda a fazer análises a partir das configurações que montamos aqui. Estes itens são as colunas da nossa tabela. Data, máquina, turno, produto. Basicamente a gente pega uma informação aqui de cima e joga aqui para baixo. Para baixo aonde? Filtros, linhas, colunas e valores, que são esses campos, essas áreas que estão aqui embaixo. E a primeira análise que eu gostaria de fazer é a eficiência global do equipamento, que é a última coluna que temos, ó, OEE por máquina. Então deixa eu pegar, pessoal, a máquina e colocar ela dentro das linhas. Ó. Eu clico, seguro e arrasto, solto nas linhas. Por quê? Porque dessa forma o Excel vai listar para mim cada máquina que eu tenho dentro do meu lançamento, daquela minha tabela. Agora, voltando aqui na direita, eu vou pegar OEE, pego, seguro e arrasto e solto nos valores. Agora eu vou saber a soma da eficiência global por equipamento. Ah, professor, mas não tem nada a ver a soma. Tudo bem. Então, ao invés de usar a soma, o que a gente pode fazer? Usar a média. Dá para fazer, não tem problema. Ou melhor ainda, a gente pode usar a média, o maior valor e o menor valor para cada máquina, para que a gente tenha dessa forma uma apuração bem específica. A maior eficiência global do equipamento para cada máquina, o maior resultado, o menor e a média. Vamos fazer isso então. Como que faz? Eu vou pegar de novo o OEE, pego, seguro e solto nos valores e mais uma vez. Ah, professor, mas aí você não está entendendo do assunto porque você triplicou a coluna. Eu sei, pessoal, mas eu vou transformar a primeira coluna na média, a segunda no mínimo e a terceira no máximo valor. Vai ficar muito bom. Deixa aqui embaixo nos valores, eu clico na primeira coluna, configuração do campo, e ao invés de usar uma soma, eu troco para média. E então clico no OK. Pronto, ó, já está a média. Dá para ver que a menor eficiência é dessa máquina aqui, máquina A2. E a maior é da máquina 1, 2, 3. Vamos voltar lá embaixo nos valores.
Agora, na segunda opção, eu clico, configuração, e coloco mínimo, ok? Aqui eu consigo ver o menor valor de todos. E por fim, eu troco a última opção, configuração, e coloco ela no máximo. Agora a gente consegue ver, ó, a média, o mínimo e o máximo para cada máquina. Olha que interessante. Inclusive, a máquina que... Inclusive, o máximo de cada uma ficou bem próximo, ó, 0,93. Só que o mínimo, eu acho que é isso que acabou fazendo essa máquina ser a menor de todas, ó. Olha o mínimo dela, 0,79. Nenhuma ficou abaixo de 0,80. Somente essa daqui. Além disso, pessoal, vou te dar uma dica muito legal. Você vai clicar nessa tabela dinâmica e vai configurar ela com a cor que você quiser. Clica lá no design, setinha para baixo e pega aqui um layout que você goste. Eu vou pegar aqui esse layout um pouco mais escuro. Achei que ficou bem legal. E agora eu vou pegar essa tabela dinâmica, segurar ela, seleciona tudo, segura ela pela borda e arrasta 1, 2, 3 linhas para baixo. Só para a gente abrir um espacinho aqui em cima. Mas por que que eu fiz isso? Porque, pessoal, eu gostaria de colocar aqui em cima uma opção que eu possa filtrar por mês. Porque assim, você concorda que eu estou vendo aqui as máquinas na visão geral, tudo que foi feito. Janeiro, fevereiro, março, abril. Mas e se eu quiser ver apenas o comparativo de janeiro? Só a eficiência de janeiro. Como é que eu resolvo esse problema? Só um ajustezinho então que eu vou fazer. Vou voltar nos lançamentos. E na última coluna, pessoal, aqui na última, eu vou escrever mês. Enter. Nessa coluna mês, a gente vai ter uma fórmula também. E aqui a gente vai conseguir retornar o mês do ano, que vai ser igual mês, fórmula mês. 2 cliques, 1, 2, e você vai lá no começo da tabela e clica na data, Enter. Automaticamente, ó, o Excel vai transformar para você essa coluna no mês. Então aqui a gente tem mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, enfim. Por que que eu fiz isso? Porque, pessoal, agora, aqui nas análises, eu consigo usar o mês como um filtro dessa minha tabela. Porém, isso é bom que a gente já aprende a como atualizar essas análises com as novas informações que forem sendo lançadas. Porque tudo que você colocar de nova informação aqui de lançamento, não vai atualizar automaticamente nas análises. Então o que você tem que fazer? Clica aqui em dados, atualizar tudo, atualizar tudo. Então, sempre que você colocar novas informações no lançamento e quiser ver as análises, aí você faz esse passo. Precisa fazer toda hora? Não precisa. Somente quando você quiser ver as análises. Dados, atualizar tudo, atualizar tudo. Cliquei, pronto. Agora, se você reparar, temos uma última coluna chamada mês. Pronto, ótimo. Só que eu não vou usar ela por aqui. Eu vou usar ela, clico na tabela que eu fiz, venho na análise de tabela dinâmica e vou inserir uma segmentação de dados, pegando a última opção que é o mês. E então, ok. Posso jogar aqui em cima. Vou até aumentar um pouquinho para a direita, pessoal. Puxo um pouquinho aqui para cima. E vou deixar com umas 4 colunas. E vou pintar de amarelo para ficar bem bonitão. Se eu selecionar que eu quero ver as informações referentes apenas ao mês 2, a tabela filtra 3, 4, 5, enfim. Olha que legal. Aí eu consigo fazer um comparativo bem preciso de produção por máquina, porém considerando aqui os campos de mês, janeiro, fevereiro, março. E se você quiser dar um passo além, você pode inserir ainda um gráfico aqui. Clica nessa tabela, inserir, pega, exemplo, um gráfico de colunas e pronto, você pode deixar ele aqui embaixo. Essa legenda, eu vou clicar nesse botãozinho de mais, legenda, e vou colocar ela na parte inferior. Vou jogar um pouquinho aqui para a esquerda para não ocupar muito espaço. E vou melhorar um pouco o visual desse gráfico. Clica na linha de fundo, Delete, clica nos valores, Delete, e vou remover também esses quadradinhos. Então eu venho aqui em cima, em análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Só que, como eu removi os valores, eu não consigo saber o quanto que cada coluna representa. Então eu venho aqui em cima no Design, adicionar elemento, rótulos, e então extremidade externa. Pronto. Olha que interessante que ficou, pessoal, a nossa primeira análise. Já fica bem detalhada e assim a gente consegue saber a eficiência, né, de cada máquina através desse gráfico aqui que fizemos. Ó. Fica bem legal, bem intuitivo. Dá para fazer mais análises ainda, hein? Quais outras análises que daria para fazer? Eu vou voltar aqui nos lançamentos e, novamente, eu vou inserir uma tabela dinâmica, planilha existente, clico na setinha para cima, venho nas análises e agora eu clico aqui na direita. Setinha para baixo, ok. Nessa análise nova, eu gostaria de ver, por exemplo, a eficiência por turno, ou a eficiência por período, o tempo de parada por máquina, o motivo de parada, etc, etc, etc. Tem um monte de análise legal que dá para a gente fazer. Aqui, pessoal, eu já estou vendo a eficiência por máquina e agora eu gostaria de ver, só para ficar um pouco diferente, né? Vamos pegar então o tempo de parada por máquina. Eu vou pegar novamente a máquina, coloco aqui embaixo nas linhas
e vou pegar o tempo de parada. Cadê? Aqui, ó, tempo de parada. E coloco nos valores. Aqui eu vou saber o tempo total de parada de cada máquina. É uma informação bem legal de ter também. E essa tabela eu vou trocar o layout dela. Vou colocar aqui um layout. Dá para colocar layouts diferentes, né? Mas eu vou manter o padrão amarelo. E aqui também eu gostaria de inserir uma segmentação de dados para poder filtrar por mês. Posso jogá-la aqui em cima e vou seguir o mesmo padrão que eu usei antes. Coloco aqui amarelo, coloco umas 4 colunas, puxo para cima e toda vez que eu clicar para filtrar, o tempo de parada vai atualizando para mim. E também dá para eu usar um gráfico para poder comparar esse tempo de parada por máquina. Dá para usar gráfico de coluna, ou se você quiser, às vezes um outro tipo de gráfico, né? Gráfico de pizza, de rosca, enfim, depende da quantidade de máquinas que você tem. Eu vou colocar um gráfico de rosca, tá, pessoal? Mas como eu falei, depende da quantidade de máquinas que você tem. Se você tiver muita máquina, não vai ficar bom. Porque o gráfico de rosca, ele fica legal, na minha opinião, até umas 5, 6, 7 máquinas diferentes. Mais que isso vai ficar ruim de você ver. Eu vou clicar nesse gráfico aqui e vou dar uma limpada nele. Então vem aqui em cima em análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo. Essa legenda, posso deixar aqui na direita, não tem problema. Posso remover esse título, delete. Clico nesse botãozinho de mais e vou colocar rótulos de dados. Só que esse rótulo eu vou trocar para porcentagem. Botão direito, formatar rótulos de dados. E vou escolher porcentagem, pessoal. E vou remover as demais opções. Agora eu posso fechar e vamos ver como é que ficou. Ficou mais interessante. E se você quiser, pode parecer um pouco estranho o que eu vou fazer, mas faz dessa forma também para o gráfico ficar perfeito e não dá nenhum tipo de erro, de bug, digamos assim, depois. Clica no gráfico e página inicial aumenta ele por aqui, ó, coloca um tamanho 14. Agora essa legenda que ficou grande, você clica e diminui. Sim, no caso eu aumentei e estou diminuindo de novo. É isso aí, porque assim a gente consegue manter os números grandes, ó. Aí eu consigo comparar, ó, por porcentagem, o que ficou maior e o que ficou menor. Fica bem interessante. E uma última análise que eu gostaria de fazer, pessoal, é talvez ver os motivos de paradas que mais se repetem, né, que mais acontecem. Então vou pegar aqui nos lançamentos e vou inserir novamente uma tabela dinâmica, planilha existente, setinha para cima. Venho nas análises, vou clicar aqui na direita, setinha para baixo, ok? Vou pegar os motivos de parada, clico, seguro e arrasto aqui para baixo. E eu queria saber os motivos de parada que mais acontecem. Eu não quero saber o tempo total desses motivos, mas eu queria saber os que mais acontecem. Então, eu vou pegar o próprio motivo e colocar ele dentro dos valores. E eu finalizei, tá, pessoal? Eu não vou fazer mais análise aqui, mas eu poderia. Tem um monte de análise legal de fazer. Eu vou fechar e aqui eu vou organizar, deixar do maior para o menor. Então, eu clico nessa setinha, vem em mais opções de classificação, e aqui eu vou escolher decrescente, e então vou usar a contagem de motivo de parada como referência. Ok. Agora eu tenho do maior para o menor. E, nesse caso, eu vou inserir um gráfico de barras. Olha que legal que vai ficar. Vou deixar ele bem aqui embaixo. Puxo ele aqui para dentro. Puxo ele aqui para baixo. Posso também dar uma limpada nesse gráfico. Removo o total, a legenda, as linhas, os valores aqui de baixo. Venho aqui na análise de gráfico, botões de campo ocultar tudo. E em design eu vou adicionar rótulos de dados. Extremidade externa. Pronto. Aqui está organizado do menor para o maior, mas eu posso inverter isso daqui. Eu posso clicar nas escritas aqui à esquerda e então formatar eixo. Nessa janela nova, eu vou selecionar categorias em ordem inversa. Eu posso fechar essa janela e, para essa última tabela, pessoal, também vou colocar um design amarelo e inserir uma segmentação de dados de mês, igual fizemos para todo mundo, né? Coloco aqui em cima, puxo um pouquinho para a direita e puxo aqui um pouquinho para cima. Vou colocar a segmentação com 4 colunas e também vou escolher um estilo amarelo. E finalizamos. Olha que interessante que fica. Fizemos um gráfico para mostrar os motivos de paradas que mais acontecem. E também temos um gráfico para ver o tempo de parada por máquina e a eficiência global do equipamento por máquina também, comparando a média, o maior e o menor valor. Então eu espero, pessoal, que realmente esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer essa planilha completa de controle de produção no Excel. Se você tiver qualquer dúvida ou às vezes sugestão de melhorias para essa planilha, deixe aí nos comentários, porque
Todo dia tem vídeo novo, então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.